Fala galera do YouTube, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal maravilhoso, Torcedor Inteligente Futebol Clube, o seu TIFC, beleza galera? Bom, como vocês já sabem, meu nome é Pedro e eu falo aqui diretamente do subúrbio de Brasília, beleza galera? E bom, esse final de semana aí eu estava navegando no X, antigo Twitter, né? Ex-falecido Twitter, me deparei com a tríade ali de um perfil, o arroba do perfil é R. Gomes Rodrigues, tá? E o nome do camarada é Renato. E aqui no perfil dele, né? No perfil dele não tem muita informação, ele só coloca aqui futebol francês, né? E aí ele é seguido aí por uma galera aí e tal, de alguns perfis até grandes aqui do Brasil. E assim, esse cara fez essa tríade aí que tá aparecendo aí para vocês na tela, onde ele traz aí a questão da dívida da Eagle Futebol Clube, ou a dívida do John Textor aí, que ele tem com um grupo de investimentos, né, um fundo de investimentos americano chamado Ares Management, sei lá, galera. É esse fundo de investimento americano aí, do nome americano um pouco complicado de se falar. Mas o fato é que o John Textor tem essa dívida aí, beleza? E vamos abordar este assunto aqui hoje neste canal. Então, para você entender essa história direitinho, fica comigo até o final do vídeo. Vai deixando o seu like aí, galera. E bora lá entender qual que são os perigos, como que essa dívida pode afetar o Botafogo, beleza? E qual que é a solução que o John Textor encontrou aí, pelo menos uma primeira solução para tentar pagar essa dívida que inicialmente foi contraída lá em 2022, quando ele foi comprar o Lyon, e ele pegou 300 milhões de dólares com esse fundo de investimento chamado Ares, tá? Então, inicialmente é uma dívida de 300 milhões de dólares, mas tem juros e eu vou te falar qual é esse juros, pelo menos a estimativa aqui que alguns jornais aí trouxeram, e vou trazer também qual que é a perspectiva aí dessa dívida atingir aí, tá, galera? Lá na sua época de vencimento. Então fica comigo até o final do vídeo e deixa o seu like, tá? Então bora lá, rapaziada. Seguinte, eu não vou ficar aqui dizendo quem é John Textor, o que é Eagle Futebol Clube. Aqui no Brasil eu acredito que tá todo mundo calejado aí, cansado de saber quem é esse personagem chamado John Textor e o que é a empresa dele, né? E o que eles fizeram aí com essa Eagle Futebol Clube, tá? Mas só para dar um contexto aqui, a Eagle controla o Botafogo, né? Tem 90% do Botafogo, comprou um 80 e poucos por cento do Lyon. Tem o time lá da Bélgica, o RWD Molenbeek, né? E 45% do Crystal Palace, lá da Inglaterra, que inclusive foi campeão aí esse ano, primeiro título da história do Crystal Palace, se eu não me engano. Né? Se não foi o primeiro, fazia muito tempo que não ganhava o título, certo? Então, parabéns aí ao Crystal Palace aí da Eagle Futebol Clube, onde eles têm 45%, tá, galera? Então, assim, com isso aí, a Eagle formou um MCO, né? Essa sigla aí que tá ficando famosa, que significa Multi-Club Ownership, né? Que em português é propriedade de múltiplos clubes, ou seja, é o famoso multiclubes aí que todo mundo, quando vai se referir a essa estrutura, estão chamando de MCO. Beleza, galera? E qual que é o BO? O texto, ou o texto, quando eu me refiro ao texto, eu me refiro a Eagle, tá, galera? Porque ele pegou esse empréstimo através da Eagle, não foi um empréstimo pessoal, tá? Então, assim, o texto, quando foi lá comprar o Lyon,
principalmente o Lyon, né, em 2022, ele se socorreu aí desse fundo de investimento chamado Ares e foi lá e pegou 300 milhões de dólares. Sim, 300 milhões de dólares. E esse fundo de investimento, ele é famoso lá nos Estados Unidos porque é justamente deste fundo que grandes empresários, grandes empresas lá nos Estados Unidos se socorrem quando precisam pegar um dinheirinho emprestado, beleza? E os caras realmente são, né? Se a gente for pôr em reais, eles emprestaram algo em torno aí de 1,5 bi de reais pro Textor, tá, galera? E assim, essa dívida ela vence em 2028. Sim, 2028. Exatamente daqui a 3 anos, tá? E a Eagle tem que pagar isso daí para a Ares. E em cima desses 300 milhões de dólares, corre juros, galera. E segundo algumas fontes aí, o Lance trouxe isso também, há uma estimativa aí dessa porcentagem desses juros. E estão dizendo que é 13% ao ano, galera. Isso daí significa que lá em 2028 essa dívida pode alcançar os 500 milhões de dólares ou 700 milhões de dólares ou 500 milhões de euros. Esse brother aí lá do Twitter tá falando em 500 milhões de euros, né? Enfim, é uma bela grana, é uma grana gigantesca, é uma dívida estratosférica que o Textor tem que se virar para pagar em 2028, tá? E aí assim, vai aparecer alguém aqui dizendo que o Textor é bilionário, que o Textor, que isso aí é dinheiro de pinga pro Textor, que o Textor isso, que o Textor aquilo, que o Textor vai conseguir pagar, vai tirar do bolso dele e piriri popopó. Galera, entendam uma coisa. Patrimônio pessoal, tá? Esse 1 bilhão aí que dizem que o Textor tem, 1 bilhão de dólares, se eu não me engano, é o patrimônio pessoal dele, tá, galera? E assim, nenhum empresário, pelo menos não um empresário esperto, o empresário que, né, vamos dizer assim, o esperto, o cara mesmo, o bom, e nenhum empresário utiliza do seu patrimônio pessoal para pagar a dívida de empresa, galera. Porque o patrimônio pessoal do cara é a aposentadoria dele, galera. Entendeu? Quando ele parar com tudo, não tiver mais nada para fazer, não quiser fazer mais porra nenhuma da vida dele, ele vai se socorrer aí deste empréstimo, deste patrimônio, tá, galera? Pessoal dele, para custear ali a vida dele, a aposentadoria dele. Então, assim, o Textor, se ele for o esperto, o empresário que todo mundo diz que ele não vai utilizar do patrimônio pessoal dele para pagar isso, tá? Então, fica ciente aí, torcedor do Botafogo, que os bilhões que o Textor tem, ele não vai se socorrer disso para pagar. E assim, que vocês precisam entender também. Quando se fala em bilhões de patrimônio, galera, não significa que esse dinheiro, né, esse valor, essa quantia está disponível, tá? Esse patrimônio ele pode estar imobilizado em imóveis, pode estar alocado em ações, pode estar alocado em dívidas, não é dívidas, em títulos de governos, tá? Principalmente aí do governo americano, já que ele é americano. E esses títulos podem estar aí com vencimento para muito tempo. Então, esse dinheiro não significa, esse patrimônio, né, não significa que esteja disponível ali para o Textor a qualquer momento pegar ali metade desse bilhão aí de dólares e pagar lá a dívida com a Ares, tá? E como eu falei, provavelmente, muito provavelmente, muita chance, 99,999% de chance que o Textor não vai utilizar do patrimônio pessoal dele para pagar isso, tá? Então fica ciente aí, torcedor do Botafogo, torcedor do Lyon, torcedor aí do Clube da Bélgica, beleza? E assim, o que o Textor pensou para pagar essa dívida, galera? Ele pensou em fazer um IPO, tá? Provavelmente você, botafoguense aí, você torcedor do Lyon,
você torcedor do Crystal Palace já deve ter se deparado com a notícia dessa por aí. O GE trouxe isso, né? O Capello lá no Globoesporte.com, ele é bem antenado com essas coisas e é a melhor fonte que você pode ter sobre esse lado aí do futebol, esse lado negocial do futebol, é o Capello, tá, galera? E, inclusive, aí na descrição do vídeo, tem lá o link da reportagem do GE, onde o Capello fala dessa dívida e tem um link também que fala sobre essa questão do IPO, tá? Então dá uma olhada lá, se você ainda não viu. E assim, o que é um IPO, galera? Basicamente, o Textor vai pegar ali a Eagle e vai lançar ações da Eagle na Bolsa de Nova York. Ele quer fazer esse IPO lá na Bolsa de Nova York. E aí ele já vai jogar ações e investidores ali vão comprar essas ações e o dinheiro da compra dessas ações, da venda dessas ações vai diretamente para o caixa da Eagle, tá, galera? Então é uma forma que as empresas têm de se capitalizar, tá? Sem que tenha que pegar esse dinheiro aí emprestado com alguém. Então, ao invés de ir pegar outro empréstimo para pagar o empréstimo da Ares, o Textor quer fazer esse IPO para não contrair novas dívidas, tá? E aí ele quer fazer esse IPO para poder pagar essa dívida com a Ares e outras dívidas, tá? Mas é aquela coisa, ele fala às vezes não fala demais e não se concretiza nada. Então tinha gente dizendo que esse IPO estava para sair, mas a coisa parece que não está tão avançada assim. E 2028 é logo ali, né, galera? Então ele vai ter que correr com isso daí se quiser fazer que esse IPO der certo. Ele vai ter que estruturar isso daí muito bem e vai ter que correr com isso para poder ter o dinheiro disponível para poder pagar esse fundo de investimento. E aí aquela pergunta, e se não deu certo o IPO? Bom, se o IPO não der certo, até agora não saiu, ninguém falou o plano B aí do John Textor. O plano A é o IPO, o plano B ninguém falou. E se não tiver plano B, não tiver plano C, não tiver plano D, o que vai acontecer? Lá, quando ele foi pegar esse empréstimo, ele colocou a Eagle, a estrutura da Eagle como garantia. Ou seja, se ele não pagar esse fundo de investimento, a Ares Management vai poder pegar vai poder pegar o controle da Eagle para si, certo? Ou seja, na teoria e na prática, o Botafogo pode ter novo dono em 2028, tá, galera? É isso que vai acontecer. A Ares vai lá, vai executar a garantia e vai pegar o controle da Eagle Futebol Clube e, consequentemente, pode ser parte, pode ser o grupo inteiro, né? Mas a possibilidade do Botafogo, eu vou tratar aqui do Botafogo por ser o clube aqui do Brasil, mas o Botafogo, o Lyon, a porcentagem do Crystal Palace e o clube belga pode ter novo dono em 2028, tá? Porque a garantia dessa dívida é o MCO que a Eagle formou, tá, galera? Tem também aí uma questão que o John Textor está tentando vender a participação dele lá no Crystal Palace para poder também pegar um dinheiro para poder viabilizar o pagamento aqui dessa dívida. Mas a última notícia que teve aí é que lá teve algum entrave lá com a federação, com a liga, né, com a Premier League e emperrou a coisa. Então voltou para o plano A, que é o IPO, tá, galera? Então mais ou menos é isso, tá? O plano A é o IPO, o plano B é a venda do Crystal Palace. E se nenhum dos dois der certo, se ele não conseguir vender o Palace num valor que dê para pagar essa dívida ou não, e o IPO também não dando certo, a Ares, esse fundo de investimento, vai poder executar a garantia e vai poder tomar o controle da Eagle, tá? E aí o Botafogo estará sob nova direção em 2028, assim como o Lyon, que está lá com risco de rebaixamento,
O Lyon, querendo ou não, tá, torcedor botafoguense, não fique triste comigo, mas o Lyon é vamos dizer assim, é a coroa, é a rainha ali desse grupo. Tudo, todo a Eagle, ela é em volta do Lyon, que é o principal clube, e vai cair se o John Textor não conseguir se dar um jeito lá com o órgão de controle lá da Ligue 1, vai cair e uma vez cai lá na segunda divisão francesa, as receitas do Lyon vai cair, tudo vai cair e a coisa só vai piorar, né? E dizem, né, como essa tríade aí desse brother aí, que o John Textor sucateou o clube, não tem muitos ativos, jogadores, né? Ativos jogadores para ser vendido. Então a coisa só tá piorando cada dia que passa aí para Igor e para o John Textor, tá, galera? E 2028, como eu disse, é logo ali. Então fica ligado, torcedor botafoguense. Fica ligado porque o seu clube pode ter novo dono, tá? E na minha opinião, se a Ares entrar e assumir em definitivo, eles não vão ter o apetite do Textor para poder fazer investimento. O clube pode ter uma caída aí, não pode ter de folha salarial, os jogadores que estão comprando, tudo pode mudar, galera, tá? Em resumo é isso. Quando entra um novo investidor, quando entra um novo dono, tudo pode mudar. A Ares pode querer vender também para outra pessoa. Então, assim, vai ser uma incógnita muito grande se o John Textor não conseguir pagar essa dívida em 2028, tá? E aí, para finalizar, galera, eu só quero dizer que a Eagle pode ter o mesmo destino aí da 77 Partners, tá? Que os caras fizeram aí um processo de alavancagem, comprou um monte de clube, saiu devendo Deus e o mundo, não conseguiu pagar, e aí a gente vê o que está acontecendo aí no Vasco, tá? Então, torcedor botafoguense, fica de olho, tá? E é importante que você fique ciente dessa situação, porque o seu clube pode ter um novo dono e essa trajetória aí, os títulos do ano passado, é um time competitivo que vem montando aí desde que o Textor assumiu, isso tudo pode desaparecer da noite pro dia, tá? Então fica ciente e é isso, galera. Pro vídeo de hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta aí o que você acha dessa situação. Manda esse vídeo pro seu amigo botafoguense para que ele tome ciência dessa situação. E, galera, vamos comentar aí, deixa nos comentários se você sabia dessa dívida, se você sabia dessas possibilidades, tá? E vamos fazer esse canal crescer, galera. Por favor, se inscreve no canal, tá? E se você quiser saber aí a minha opinião sobre o novo presidente da CBF, eu vou deixar o vídeo aqui, tá? Para quem não sabe aí, o Sami Chaldi foi eleito, tá? O novo presidente da CBF. Beleza, galera? Vou ficando por aqui. Tamo junto e até a próxima.